Fabian faz carinho em Estrela e diz que não consegue deixar de fazer carinho na pele dela por admirar a beleza dela. Estrela diz que suas almas se fundiram em uma só. Fabian fala que ama Estrela com todo o seu coração. Estrela fala que vai amar o rapaz pelo resto de suas vidas, pois foram feitos um para o outro. Fabian e Estrela se beijam. Érica chora desesperadamente no chão, dizendo que está sozinha. Estrela diz que se sentirá acostumada a ser servida sempre por Fabian. Fabian pede que ela se acostume, pois vai servir ela todos os dias. Estrela conta que precisa ir para sua casa porque sua mãe disse a Azul que voltou para a capital para resolver um assunto do sindicato e que passará a noite lá. Fabian diz que não quer se separar de Estrela e pergunta o que fazer para eles estarem juntos. Estrela diz que ele é o amor de sua vida e que quer sempre estar ao lado dele e conta que hoje mesmo falará com Azul. Fabian diz que vai conversar com sua filha Yasmin e fala que finalmente eles estão juntos. Perla diz que Valentim a fez tocar nas estrelas. Valentim fala que sempre quer fazer feliz até as estrelas e ambos se beijam. Azul chega no momento e fala para sua família que Éder está muito preocupado de nervoso. Mercedes diz que pedirá para Santa dar juiz. Mercedes perguntar a Estrela como foi o assunto do trabalho. Estrela diz que bem. Valentim fala para ela que foi uma jornada intensa. Perla diz imaginar que sua irmã dormiu pouco. Azul diz saber que sua mãe tinha dormido na casa de Fabian. Estrela afirma que sim. Azul fala saber que a mesma está namorando com ele e conta que ela e Éder fez um plano para juntar os dois. Mercedes fala que as crianças são atrevidas. Estrela pede que sua filha saiba o quanto Fabian é importante para ela e conta que eles se amam profundamente. Azul fala que Estrela e Fabian formam um ótimo casal e que quando eles estão juntos a deixa muito feliz. Marina diz que se lembra muito bem o tempo que esteve com Éder e para deixar muito claro para a consultoria que vai ver Éder todos os dias. Felipe pede que Marina confie nela. Marina conta que está muito nervosa. Felipe de juiz escuta muito a criança e que pode ser a chave para eles saírem vitoriosos e que Éder não vai se separar deles. Gabriel agradece ao rapaz. Felipe fala que será duro para Gabriel pela forma ilegal que ele fez para ficar com a criança por ter tirado os direitos da criança. Dentre outras coisas. Gabriel fala que eles não fizeram de propósito. Felipe conta que dá no mesmo e que Nicolas e Adriana vão provar criminalmente que eles tiraram o filho dele e pede que Gabriel não caia em provocações e diz que vai demonstrar a ele como o rapaz tem sido um exemplo como pai. Felipe conta que a megera é incapaz de cuidar de uma criança e que eles sabem quais são as jogadas dele e pede que eles fiquem calmos pela verdade. Sérgio diz para Érica que o hotel estão esperando para tirar as escrituras de Estrela. Érica fala que quer acabar com isso de uma vez. Nicolas fala que o maior medo que um pai pode ter é a falência de um filho e que ele tinha apenas uns meses quando sofreu um terrível acidente. Gabriel diz que seu filho era um menino muito alegre com os olhos sorrindo para a vida. Nicolas conta que acreditou por muitos anos que seu filho estivesse falecido ou que Acon tinha o tirado dele, mas que na verdade quem tirou seu filho foi Gabriel. Gabriel pede que o juiz veja os registros das buscas que tentou fazer sobre os pais de seu filho por anos antes de ficar com a criança. Felipe fala que o processo resultou que a guarda ilegal para Éder ficou instigando sobre o Sr. Fontes para mudar uma decisão firme e conta que eles mostraram provas infundadas por uma estratégia ou mudança da parte deles. A advogada de Nicolas diz que no processo anterior eles não contavam com a informação importante sobre os pais biológicos do menor e que no momento agiu com a única informação disponível e fala que o pai de sangue de Éder mostrou o desejo de recuperar a relação com seu filho e diz que a mãe Antônia, se referindo a Marina, não se encontra em boas condições para ficar com o menino. Uma das advogadas diz que a paciente tem demonstrado muitos estados de fragilidade devido à perda de memória e que a mesma não está pronta para cuidar da criança no momento. Felipe defende sua cliente e diz que estão tentando colocar um testado clínico contra ela. Nicolas diz que é fácil de resolver tudo isso e conta que sua ex foi o amor de sua vida e que o fez pai e conta que não está lá para duvidar do amor que ela tem pelo seu filho e sim para demonstrar que os dois não poderiam entregar a estabilidade que seu filho Éder precisa. Juiz pede para prosseguir com o testemunho de Antônia. Rosalba, indignada, diz que Porfírio a traiu e fala como ele se atreveu a fazer isso e fala que ele contou tudo para Sérgio, tudo o que eles fizeram com Ulisses e pede que ele se lembre que foi seu cúmplice e diz que se ela for para a prisão ele irá junto com ela. Porfírio fala que isso não acontecerá e que eles estão prestes de fechar o contrato com mais pescadores que querem vender suas casas e que com esse dinheiro poderiam desaparecer para sempre. Defensora perguntar se Marina se lembra da noite. Marina diz que não se lembra de muita coisa e que aos poucos está se lembrando das coisas de seu passado e que uma delas faz ela feliz como sua gravidez do amor que esperava de seu filho. Adriana diz que ela estava descontrolada, lembra que estava muito irritada e incapaz de se acalmar. Marina fala que foi o momento que descobriu que o bebê de Duracan que esperava que sobrevivesse fosse Éder e diz que ficou assim pois soube que seu filho estava
vivo e diz que essa é uma reação normal de uma mãe que está disposta a tudo para ficar com seu filho. Adriana perguntar se Marina sabia onde estava todo esse tempo seu filho ou de alguma lembrança. Marina responde que nenhum. Adriana diz para Marina que são 10 anos terríveis da vida da moça. Marina começa a se lembrar de sua conversa com Adriana quando estava no hospital. Adriana cita para juiz que eles estão falando de uma mãe que não se lembra nada de seu filho durante os últimos anos e conta que isso pode causar muitos riscos para a criança e diz que como saberá que Marina trará benefícios a seu filho e fala que o importante é o tribunal deixar de valorizar uma pessoa que perdeu sua memória, pois não está em condições para assumir a responsabilidade de sua maternidade e em contrapartida Nicolas que tem demonstrado um lugar seguro e instável. Marina começa a se lembrar de seu acidente em que Adriana deu um golpe em sua cabeça dizendo que ela não vai tirar tudo o que conseguiu por está falecida. Marina ao se relembrar de tudo conta que a megera tentou a eliminar. Nicolas pergunta a Adriana do que a moça está falando. Adriana diz ao juiz que isso é uma instabilidade emocional e que as acusações dela são uma loucura. Marina fala que não é nenhuma loucura e pede que ela deixe de mentir que a tentou eliminar. Nicolas pergunta a Adriana se é verdade o que a mesma está dizendo. Adriana diz que é tudo mentira dela. Marina perguntar se Nicolas estava sabendo e fala se ela fez isso para ficar com a herança de sua mãe. Adriana pede que Marina fique calada e tenta partir para cima dela. Gabriel pede que ela não se atreva a tocar nela e diz que Marina é a pessoa mais doce que tem conhecido e fala que a mesma sabe que deu um golpe na cabeça dela. Érica fala para Estela que foi lá para se despedir dela e entrega dinheiro dizendo que recuperou a grana que sua mãe roubou de Ulisses e conta que foi devolver a elas. Érica revela que sua mãe e Ulisses nunca foram amantes e diz que tudo foi uma mentira de sua mãe pois Ulisses nunca foi infiel e fala que ele foi um bom marido e um pai exemplar e diz que sua mãe se meteu com outros homens. Érica conta para Mercedes que Rosalba assassinou Ulisses em um hotel como cúmplice de Capitão Rocha. Estrela perguntar o que a mesma está dizendo e diz como ela sabe do que aconteceu. Érica conta que Capitão Rocha confessou a Sérgio e que sua mãe não podia negar. Brisa fala que então Rosalba é a responsável pelo falecimento de seu pai. Mercedes perguntar se seu marido não faleceu aos braços dessa mulher péssima. Érica diz que não com a cabeça. Mercedes olha para a imagem de Ulisses dizendo que sempre foi injusta com ele e o pede perdão. Estrela fala que elas terão que denunciar Rosalba por assassinato do seu pai. Érica diz que é isso que Estrela tem que fazer e que Ulisses merece justiça. Mercedes diz que sempre foi infiel com Ulisses por desconfiar dele. Estrela agradece Érica por ter dito a verdade. Érica diz que Estrela precisa saber de mais uma coisa e conta que Fabian nunca foi infiel com ela e diz que na noite passada havia colocado uma substância perigosa na bebida do rapaz e que ele não se lembrava de nada do que aconteceu e diz que tinha esperança de separar Fabian dela para sempre, mas conta que Fabian nunca deixou de amar Estrela e diz que não quer continuar brigando por um homem que nunca vai amar ela e diz que não merece o perdão da mocinha e conta que ela ganhou e que não tem nada mais a fazer por lá e pede que Estrela pense nela de quando elas foi amigas ponto de infância para esquecer um pouco da dor que a causou. Adriana conta que quando Marina estava em coma no hospital viu que a sorte finalmente estava ao seu lado e diz que Marina sempre foi a favorita de seu pai e a perfeita e fala que inclusive a Nicolas e diz que quando viu que Marina não podia falar e nem se mover fala que teve o poder de fazer com que a mesma ficasse sem se levantar e fala que podia ter o que Marina sempre teve. Nicolas pergunta o que Adriana está falando. Adriana fala que o destino da jovem viver estava em suas mãos mas que não fez isso pois tinha um castigo perfeito para ela entre a vida e a falência e conta para Nicolas que a mesma sempre dizia que tinha se esquecido dele e diz que estava tudo perfeito até que Marina acordou e arruinou tudo e fala que por isso o levou na embarcação e confessa a juiz que tentou eliminar Marina dando um golpe na cabeça, mas que não adiantou e diz que Gabriel a resgatou. Juiz pede que os policiais prendam a megera por tentativa de assassinato contra sua irmã Antônia, que no caso é a Marina. Mercedes visita túmulo de seu marido e diz que a família dele está lá com ele para pedir desculpas por ter desconfiado dele todos esses anos e por ter acreditado na infeliz com suas mentiras, mas que ele jamais deu motivos para elas. Mercedes pede perdão ao seu marido falecido. E conta que ele foi um marido e um pai exemplar e conta que sua neta e suas filhas e ela estão orgulhosas dele e que a família está mais unidas que nunca como ele sabe e conta que não vai descansar até que a justiça seja feita. Policial Matilda aparece e conta que está lá para servir elas. Estrela pede que sua mãe conte. Mercedes diz para sua filha mesma falar. Estrela fala que quer denunciar Rosalba e Capitão Rocha pelo assassinato de seu pai. Rosalba perguntar se pode falar com sua filha. Érica conta que vem da casa das Contreiras. Rosalba desesperada perguntar o que sua filha fez e pede que ela não diga que a traiu por ser sua filha. Érica fala que nesse momento Estrela deve estar denunciando e que dentro de umas horas ela será presa. Rosalba grita furiosa pelo nome de Porfírio. Éder perguntar para Marina o que o juiz havia dito. Marina conta que o juiz disse que eles vão estar juntos para sempre. Gabriel fala que conseguiu a guarda dele e que eles ganharam. Éder emocionado abraça seus pais. Estrela cita nome de seu pai em conversa com Fabian.
Fabian conta que está por dentro do que aconteceu e que sente muito por isso e diz que Rosalba e Porfírio vão pagar por tudo o que fizeram. Estrela fala que Érica contou que foi responsável de ter dopado o rapaz na noite que foi ver ele na casa. Fabian fala que agora entende o porquê não se lembrava de nada do acidente do dia. Estrela conta que ficou triste pela moça e conta que a mesma e seus amigos estão saindo do bairro e vendendo suas casas e diz que tem mais pessoas interessadas. Fabian fala que o mais importante é a moça estar bem. Nicolas diz que perdeu Antônia e seu filho por culpa de Adriana. Adriana, desesperada, fala que fez isso por ele. Nicolas fala que ela arruinou sua vida com sua família, tudo pelo egoísmo dela. Adriana insiste dizendo que fez isso por amor. Nicolas conta que não sabia que a mesma fosse capaz de tentar eliminar a própria irmã e que vai fazer de tudo para a irmã dela recuperar tudo e para que ela continue pagando na prisão e das costas para a vilã. Adriana grita falando para Nicolas que eles têm uma vida junto e que precisa dele lá e pede que ele volte. Rosalba fala para Porfírio que finalmente eles ganharam. Porfírio diz que finalmente eles saíram da cidade. Rosalba fala que eles vai fazer planos para o futuro e começar uma nova vida. Polícia cercam os dois que vinha com o carro. Rosalba perguntar para Porfírio o que está acontecendo. Porfírio e Rosalba são presos pela polícia e Matilda diz que eles estão sendo detidos pelo assassinato de Ulisses Contreiras. Estrela fala para Sérgio que não vai permitir que ele continue com os planos dele de destruir sua cidade. Sérgio diz que para ela baixar o tom de voz e diz que tem muita gente querendo comprar o local. Estrela fala que o ego dele não permite que ela aceitou Fábia em vez dele. Sérgio fala que não se importa com isso e que ela pode ficar com o pescador e conta que ofereceu de tudo para ela jogar no lixo. Estrela perguntar se ele esperasse que ela namorasse com ele que nem criar a própria filha dele e diz que ele não pensa em mais ninguém do que nele mesmo e diz que preferia que o filho dela tivesse um pai com pescador medíocre como ele fala. O salafrário diz que fez isso tudo por ela para uma mulher como ela que não vale a pena e que por isso ela não merece ter seu pedido. Estrela dá uma bofetada na cara do rapaz. Sérgio revela que só queria ser pai de um menino pelo poder que seu pai ofereceu a ele e diz que não precisa mais do seu filho falecido pois conseguiu tudo o que queria e pede que Estrela e Azul vá embora da cidade. Estrela conta que impedirá ele. Érica começa a chorar sozinho isolada e começa a se lembrar de seus momentos de beijo com Fabian. Érica, em desespero, começa a pegar um monte de comprimidos de uma vez e coloca um copo de água em ato impulsivo e pensar em tomar o remédio para se suicidar. Estrela conta para Fabian que falou com Sérgio e não tem outra forma para deter ele. Fabian diz que Sérgio pode estar ganhando a batalha mas não a guerra. Estrela fala que eles não podem permitir. Fabian fala que eles vão lutar pelo amor deles e pelos seus amigos. Érica vai até o fundo do mar para acabar com a própria vida e comete um suicídio.